Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar do BSI Brasil. Eu sou o Bruno, vou acompanhá-los durante a apresentação de hoje. Comigo, o nosso diretor comercial, José Luiz Mollman, que fará a condução do tema principal de hoje. O primeiro webinar apresentado por nós sobre a nova norma de saúde e segurança ocupacional, a ISO 45001, que teve a sua primeira versão, o DIS, publicado recentemente, e que tem a publicação final prevista para o final deste ano. Nós faremos uma breve apresentação do que podemos esperar dessa norma, o que ela traz de diferenças em relação a OSAS 18001, que é a atual norma de saúde e segurança mais utilizada do mundo. Faremos um breve comparativo, mostraremos quais as vantagens da adoção da nova norma. Espero que vocês aproveitem este conteúdo. Antes de darmos início, eu gostaria de repassar alguns detalhes técnicos com vocês que são importantes para a nossa apresentação. O primeiro deles, vocês dispõem de uma área de chat localizada aí à esquerda da sua tela. Eu peço que vocês utilizem para tirar suas dúvidas, para enviar seus comentários. Caso vocês tenham algum questionamento para fazer, por favor, fiquem à vontade para utilizar essa área. Na medida do possível, eu ou o nosso apresentador José Luiz responderemos essas questões, se possível, ao vivo aqui com vocês. Outro ponto importante, caso vocês tenham algum problema com o áudio ou mesmo um travamento da tela, existe um botão de pausa localizado no topo da sua tela. Vocês podem utilizá-lo para pausar e daí dar play novamente para que a tela recarregue. Se ainda assim o problema persistir, vocês ainda podem tentar dar um refresh no seu navegador através da tecla F5 do seu teclado. Isso provavelmente resolverá o problema. Só aproveitando, tem uma dúvida aqui da Regiane. Regiane, não sei se você consegue me ouvir. Na verdade, você não precisa clicar em lugar nenhum. A apresentação ela já está rolando. Caso você esteja me ouvindo e não esteja conseguindo ver a apresentação, peço que você atualize o seu navegador. Dando sequência, eu vou passar rapidinho para vocês o que nós vamos cobrir na conversa de hoje. Nós faremos uma visão geral do BSI, e daí falaremos a necessidade dessa nova norma que está sendo desenvolvida. Falaremos do anexo SL, que é a nova estrutura comum a todas as normas ISO atuais e futuros desenvolvimentos. Falaremos das principais mudanças e os temas, as cláusulas. Nós entraremos em detalhe em cada uma delas com vocês. E, ao final, apresentaremos o que nós temos para oferecer já, a partir deste momento, em relação à ISO 45001, nossos treinamentos, e todos os nossos serviços relacionados a essa norma. Então, seguindo, vou fazer uma breve apresentação do BSI para aqueles que ainda não nos conhecem. Nós somos o organismo de criação de normas número 1 do mundo. O BSI ele é o organismo normatizador nacional do Reino Unido, ou seja, nós somos a fonte das normas britânicas, né? Além disso, somos membros fundadores da ISO e desenvolvemos as principais normas, as normas mais adotadas mundialmente. Nós participamos desde o início, na verdade, da criação dessas normas ISO que nós todos conhecemos hoje. Por exemplo, a BS 7750 é uma norma do BSI que serviu de inspiração, serviu de base para a ISO 14001. Além disso, nós estamos com nossos colegas, nossos colaboradores do BSI ao redor do mundo, muito envolvidos no desenvolvimento das novas normas, tanto da revisão da 9, da 14, agora do processo de criação da 45, com funcionários do BSI diretamente envolvidos no comitê de desenvolvimento dessas normas. Ou seja, nós estamos atuando no desenvolvimento, nós conhecemos já hoje a fundo tudo que vem sendo criado em relação a essa nova norma, e
e as demais, como a 914 e etc. Mas nós não fazemos apenas isso, nós não desenvolvemos normas apenas. Nosso intuito, na verdade, é ajudar os nossos clientes fornecendo serviços relacionados, como os treinamentos, as avaliações, que vão ajudar vocês a incorporar essas normas na maneira como vocês conduzem os seus negócios. Esse é o nosso grande objetivo. Potencializar o seu negócio, extrair o máximo do seu potencial para que vocês atinjam maiores resultados, atinjam melhores resultados. Nós temos um escritório em Londres, né? Nossa base, mas nós temos, na verdade, escritórios espalhados por todo o mundo aí. Brasil, Estados Unidos, México, Alemanha, Irlanda, Japão, etc. São diversos escritórios aí espalhados pelo mundo, onde nós atendemos uma rede de mais de 80 mil clientes em 182 países. Ou seja, a nossa abrangência ela é global. Além disso, como vocês puderam ver, esses mais de 80 mil clientes ao redor do mundo são apoiados, suportados por nossa rede de mais de 4 mil funcionários, e isso reforça o nosso posicionamento de ajudar as empresas a extrair o máximo do seu potencial. A nossa marca ela é acreditada mundialmente, porque além de criar as normas e de estar próximo dos nossos clientes, nós investimos pesado no desenvolvimento das habilidades do nosso pessoal, para garantir que eles consigam passar o máximo dos seus conhecimentos para vocês, nossos clientes, para que vocês consigam também atingir o seu potencial máximo. Um fato que nos orgulha bastante desse desenvolvimento da nossa equipe, é que a cada atendimento que nós fazemos, a cada auditoria que nós realizamos, é feita uma pesquisa de satisfação com os nossos clientes, e os nossos auditores hoje estão avaliados com uma nota 9,25 de 10. Tá? Isso reforça muito isso que eu acabei de falar para vocês, do nosso compromisso em extrair o máximo dos nossos clientes e levar o melhor serviço possível. Vocês nos avaliam assim, e para a gente isso é muito gratificante. Então, assim, para ser breve, eu já gostaria de convidar o José Luiz para iniciar o assunto. Tá? Como vocês podem ver no slide atual, aí, todas as normas que nós participamos do desenvolvimento desde o seu início, tudo que nós fizemos aí desde o nosso histórico, lá desde 1901, quando nós iniciamos o nosso trabalho. Então, nós vamos à sequência, tá? Com a ISO 45001, José Luiz Moman vai seguir aqui com a gente. José Luiz, por favor. Ok. Muito bom dia. Me ouvem? Espero que sim. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco nesse webinar. Vários amigos estão aqui presentes, conhecidos, pessoas ao redor do Brasil que estão começando a buscar informações sobre a ISO 45000, uma norma há bastante tempo já esperada pelo mercado, que ficou por anos com a OSAS e que agora tem uma norma ISO para tratar das questões relativas à saúde e segurança dos seus colaboradores. Talvez esse webinar ele absolutamente não responda todas as dúvidas e perguntas que vocês tenham, porque ainda existem várias questões que não estão bem claras e serão, obviamente, esclarecidas ao longo da construção do FDIS e da própria publicação da norma. O nosso objetivo com esse webinar é trazer para vocês esse assunto, para os nossos clientes, para os nossos não clientes, enfim, para as pessoas interessadas, é trazer esse assunto e mostrar um pouco como esse assunto está sendo tratado nos diversos comitês que compõem a ISO 45000 e como é que essa norma está sendo estruturada no sentido de atender essas demandas que vêm da saúde e segurança
ao redor do mundo. Então, esse é o objetivo desse webinar. Absolutamente não é um curso de interpretação de requisitos, mas é um overview sobre essa mais nova norma que está sendo publicada, que será publicada muito provavelmente no quarto trimestre deste ano de 2016. Uma questão muito importante é que todos os dias, ao redor do mundo, a gente vê estatísticas assustadoras sobre acidentes relacionados à saúde, sobre questões relacionadas à saúde e segurança no trabalho. É frequente aqui no Brasil ou a gente ter acesso a informações ao redor do mundo de acidentes com danos sérios aos trabalhadores, de mortes de trabalhadores ao redor do mundo, e isso nos assusta sempre de uma forma sempre são muito impactantes, né? Muito provavelmente, até o final dessa sessão, que deverá ser em torno de 40, 25 minutos, alguma coisa assim, mais de uma centena de pessoas muito provavelmente perderão as suas vidas ou se machucarão ao redor do mundo em algum acidente de trabalho. Esse é um dado muito importante, muito crítico, porque porque essas questões mexem não apenas com quem sofre a lesão ou com quem perde a sua vida, mas todas as pessoas que estão envolvidas com essas pessoas, as suas famílias, os seus amigos, ou seja, o impacto disso é substancial e é importante na vida de centenas e centenas de pessoas que estão vinculadas a essas pessoas que, Deus queira que não, mas que, pela estatística, até o final dessa sessão perderão as suas vidas ou terão um acidente grave de trabalho, ou terão um acidente de trabalho. Então, esse é o grande mote da criação da ISO 45000. Né? Nós temos mais de 300 milhões de acidentes por ano, o que é um número assustador. Né? Mais de 2 milhões de pessoas morrem por ano, o que é um número mais do que assustador por conta de questões relacionadas a acidentes de trabalho. Então, por que criar a ISO 45000? Não existe uma norma globalmente reconhecida para a saúde e segurança. A OSAS 18001, que nós usamos, que nós temos, e que nós temos centenas e centenas de empresas que usam essa boa prática para tratar da saúde e segurança, não é uma norma globalmente reconhecida. Ela foi escrita a partir de uma BS, escrita pelo BSI anos atrás, e depois foi consensada entre os organismos de certificação para ser lançada como uma norma OSA, mas não é uma norma globalmente reconhecida, tanto que existem outras normas que tratam desse tema saúde e segurança ao redor do mundo. Também a necessidade mundial de harmonizar sistemas de gestão de saúde e segurança, que é o que eu falo, várias iniciativas, mas agora com a 45000 existe uma tendência mundial de harmonizar essas diversas normas. A necessidade de prover condições de trabalho seguras e saudáveis para os trabalhadores, refletir sobre a crescente complexidade dos ambientes organizacionais e um ponto importante que é a integração com outros sistemas de gestão, e para isso a gente vai falar sobre o anexo SL, que quem já está trabalhando com a revisão da ISO 914 já participou de algum evento nosso anterior sobre a transição, já deve lembrar do anexo SL, já deve ter tido contato com o anexo SL, e na 45000 não poderia ser diferente, ela também tem a sua estrutura baseada nesse anexo, o que facilita a integração com os diversos sistemas de gestão existentes. Só um ponto importante, que talvez a gente volte a falar, mas eu não gostaria de perder a oportunidade, é de dizer que a ISO, quem for OSAS 18000, quem é OSAS 18000 e mudar para 45000, não vai fazer um upgrade, não vai fazer uma transição. O que a ISO chama nesse momento é de uma migração entre normas.
Então, as empresas que forem 18 mil e forem para 45, muito provavelmente terão 3 anos a partir do lançamento da 45 mil para fazer essa migração de norma entre a 18 e a 45. Ou seja, provavelmente haverá uma auditoria complementar às auditorias normais de OSAS para que os aspectos que foram incorporados na 45 mil sejam vistos e a empresa possa, tão logo queira, já ser certificada na 45. Isso é uma suposição minha, a gente não tem essa informação ainda, mas eu quero acreditar que da mesma forma como outras normas foram conduzidas dessa maneira, com a 45 mil também será. O processo de desenvolvimento da norma que coloca para as empresas é de permitir que as empresas, as organizações forneçam um ambiente de trabalho seguro e saudável aos seus colaboradores. Também essa questão de desenvolvimento da norma, o pressuposto era de que ela fosse genérica e relevante a qualquer tipo de empresa, a qualquer setor de empresa, a qualquer questão cultural ou geográfica que essa empresa opere. Essa era uma premissa importante que balizou a construção da ISO 45000, principalmente levando em conta que questões legais mudam muito na questão de saúde e segurança ao redor do mundo. Então ela tinha que ser genérica, mas porém relevante a qualquer tipo de empresa que deseja ter ela como a sua guia, a sua boa prática para tratar da saúde e segurança. Ser capaz de ser aplicada a mais ampla gama possível de empresas, isso é óbvio, com graus variados de maturidade. Especificar os componentes essenciais do sistema de gestão, permitir às organizações a demonstrar conformidade aos requisitos e permitir às organizações identificar, avaliar e controlar seus riscos e estar alinhada com outras normas de gestão, particularmente a 14.000. Então, essas questões é que estavam por trás, foram o foco do desenvolvimento da 45.000, que estava por trás de todos os questionamentos e todas as possibilidades levantadas na construção dessa norma. Bom, e como eu comentava antes, um dos aspectos importantes que vem estar na nova norma é justamente o anexo SL, né? A gente tem visto a publicação, que a ISO publicou várias normas relacionadas a ISO, a sistemas de gestão, tanto a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, continuidade de negócios, e apesar de compartilhar elementos comuns, quer dizer, todas essas normas que historicamente têm sido publicadas, apesar de compartilhar elementos comuns, as normas para sistemas de gestão ISO vinham sendo publicadas com diferentes formatos e estruturas, porque eram desenvolvidas por comitês diferentes e que necessariamente não tinham uma relação próxima entre eles. Ou seja, cada comitê que estava criando a sua norma pensava numa estrutura e o comitê do lado que estava pensando numa outra norma pensava numa outra estrutura, e era isso que vinha sendo e que acontecia, ainda que existissem muitos elementos em comum, mas que não estavam alinhados entre si. O que tornava, né, até as versões recentes que nós temos, difícil para as organizações racionalizar e integrar esses requisitos, né? Isso que a gente observa traz para as empresas confusão e dificuldades no momento da implementação dessas normas. Ainda mais que muitas empresas buscam implementar e certificar múltiplas normas, era difícil poder conciliar esses vários requisitos, porque não havia uma integração, uma inter-relação efetiva entre os mesmos, né? Foi aí que, em 2012, a ISO completou um trabalho para fornecer um padrão para o desenvolvimento das normas, e que é um guia que efetivamente ajuda os desenvolvedores de normas a escrevê-las. Esse é o que nós chamamos de anexo SL. Então, essa estrutura foi criada pelo Comitê Gestor da ISO com a intenção específica de melhorar a consistência na implementação das normas de sistemas de gestão.
e elas se aplicam, como nós já vimos na 14 e na 9, nas novas versões dela, como nós já vemos na 27.000, e outras tantas normas de agora para frente terão todas essa mesma estrutura que está disponibilizado para as normas e para as empresas, né? Sobre isso é importante só destacar que nós, no nosso site, nós temos material para download gratuito sobre Anexo SL e vocês podem utilizá-lo para entender um pouco mais sobre esse anexo. Bom, e quais os benefícios, né, que esse Anexo SL traz para as organizações que buscam ter nessa norma a sua estrutura, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente cada um dos requisitos, né? Mas quando a gente olha a estrutura da 9, da 14 e da OSAS, a gente encontra essa mesma estrutura, claro que alinhando requisitos ao seu escopo ou seja, 9.000 obviamente vai ver aspectos relacionados à qualidade, assim como a 45.000 vai ver aspectos relacionados à saúde e segurança. Mas os requisitos, essas 10 cláusulas tratam dos mesmos assuntos em todas as normas. Então, quem hoje é 9 na versão 2013 e 18.000, embora um pouco mais alinhado, mas percebe dificuldades. Quem é 9 de alinhamento, quem é 9 e 14, percebe muitas dificuldades. E isso vai ser resolvido a partir do anexo SL e que vai, sem dúvida, ajudar as empresas a melhorar o seu processo de implantação e de integração de normas. Nós veremos um pouquinho mais à frente as questões relacionadas às normas, a cada um dos requisitos que compõem a 45.000. Bom, e quais são os temas principais dessa norma 45.000? O que há de novo na norma 45.000? Primeiro, liderança e cultura de saúde e segurança ocupacional. Uma ênfase grande no desenvolvimento de gestores sêniores, dos gestores sêniores para com o sistema de gestão. Ou seja, um compromisso muito grande da liderança, nós vamos ver daqui a pouquinho, com relação à gestão. Da mesma forma, riscos e oportunidades, abordagem mais ampla a riscos e a introdução de novas oportunidades para a organização no que diz respeito à saúde e segurança. Contexto da organização, necessidade de ênfase em trabalhadores e outras partes interessadas. Obviamente que a saúde e segurança trata da saúde dos trabalhadores, mas não apenas dos trabalhadores. Outras partes interessadas precisam estar envolvidas na norma, o que isso é trazido para a norma através da identificação clara do contexto da organização. Um ponto também muito forte é a participação em consulta, uma ênfase grande na participação e consulta dos trabalhadores no que diz respeito a questões relacionadas à saúde e segurança. E um outro aspecto que a gente já percebeu desde há bastante tempo, é informações documentadas, uma abordagem mais flexível que a norma traz. As pessoas que estão aqui nessa sala, e agora nós já estamos com quase 200 pessoas presentes, é importante ressaltar que parte desses aspectos aqui são novos quando comparados com a OSAS e com a 45, mas não são novos quando a gente trata da 9 e da 14 na versão 2015. A questão da liderança, que nós já fizemos vários webinars sobre liderança, o impacto da liderança nessa nova norma, da mesma forma riscos, a questão do risco sendo trazido à tona pelas novas normas, o contexto da organização, informação documentada, essas questões, mesmo novas, quando comparadas com a OSAS e com a 45, são novas, mas quando a gente observa as questões relacionadas às normas de gestão publicadas recentemente, esses aspectos todos, eles são partes preponderantes aí das novas normas: liderança, risco, contexto e informação. Quando a gente olha liderança e cultura
de saúde e segurança, é importante ressaltar, como eu comentei no slide anterior, que esse é um dos principais temas e é um novo foco, em liderança e saúde, né? O assunto liderança é novo nesse aspecto e ele tem um caráter fundamental para 45 mil. Ainda que esse seja semelhante a requisitos anteriores, agora uma ênfase na liderança não apenas de gestão. Isso obriga as empresas a demonstrar liderança e compromisso total com o sistema de gestão. A alta gerência precisa demonstrar uma maior participação no sistema de gestão. Essa alta direção tem que certificar que todos os requisitos do sistema de gestão estejam integrados em processos da organização e que a política e os objetivos sejam compatíveis com a direção estratégica da organização. Ou seja, não basta apenas o que vinha sendo feito em normas anteriores, a alta direção, entre aspas, delegar a responsabilidade da saúde e segurança para alguém e ela tratar das questões da empresa num outro nível, descolado do sistema de saúde e segurança. Agora, essa conversa, esse alinhamento, esse canal de relacionamento entre alta direção e sistema de saúde ocupacional precisa ser claro, bem definido e com uma participação ativa e efetiva da alta direção nas questões relacionadas à saúde e segurança das empresas. Esse é um ponto crucial na nova norma e que da mesma forma se repete na 9 e na 14. Não existe mais a possibilidade da alta direção tratar dos assuntos da empresa e o sistema de gestão tratar de outros aspectos do dia a dia. Esse link entre os sistemas precisam ser claros, bem definidos e efetivamente trabalhando para que o pensamento da alta direção se reflita nos sistemas, não só de saúde e segurança, mas em quaisquer sistemas que a empresa precisar ou desejar estar certificado. Quando a gente olha riscos e oportunidades, da mesma forma, os riscos citados na 45 mil têm definição similar aos riscos da OSAS. A definição de oportunidade, por sua vez, não consta na OSAS, né? Quando a gente olha desempenho na 45 mil, esse desempenho deve ter um significado, tem um significado diferente na OSAS. Por exemplo, o foco na gestão e controle dos riscos de saúde e segurança das atividades maior do que em boas condições de trabalho e em efeitos indesejados, que seriam mortes e lesões. Ou seja, houve uma mudança no que diz respeito ao desempenho, ao que se trata como desempenho da 45 mil em relação à OSAS. Risco e oportunidades são agora um único elemento em ambas as normas, né, que cobrirá todos os riscos e todas as oportunidades e que precisa constar do sistema de saúde ocupacional da empresa. Então, isso é um ponto importante e que vai fazer a empresa também refletir sobre risco e oportunidades dentro do sistema de saúde e segurança. E quando a gente olha quais são esses riscos, quais são essas oportunidades que são oriundas a partir da análise de risco, a gente tem aí a 31 mil a ISO 31.000 como uma bela ferramenta para ajudar as organizações a pensar risco, não só para a OSAS, mas também para 9.000 e para outras normas que a empresa pretenda ter. Eu acho que eu acabei de responder a pergunta da Maria Júlia Leal. Sim, Maria Júlia, a 31 mil é uma boa referência também aí para questões de risco na 45 mil, certo? Bom, quando a gente vai para o contexto da organização, isso é um aspecto novo, né, novo no sentido de ficar mais claro e relevante para a organização. Ele garante que esse tema, gestão, pela sua relevância, cubra de uma forma mais intensa as questões relacionadas à organização, sobretudo a identificação de outras partes interessadas que sejam importantes
para serem tratadas pelo sistema de saúde ocupacional, sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, esse tema, o contexto da organização, ele é um tema importante, e os resultados desse pensamento são utilizados em todo o restante do sistema de gestão, por isso ele é novo e é importante. Nós vamos tratar dele um pouquinho mais à frente, num próximo slide, quando nós tratarmos de cada um dos requisitos da norma. Mas, de novo, da mesma forma como liderança, risco, o contexto da organização passa a ser fundamental aí para um bom andamento do sistema de gestão da saúde ocupacional, segurança e saúde ocupacional. Quando a gente olha com participação em consulta, nessa norma 45.000, há uma maior ênfase na promoção de uma cultura positiva dentro da organização em torno da participação e envolvimento dos trabalhadores em todos os aspectos de sistemas de gestão. As exigências explícitas estão aqui detalhadas nesse slide, ou seja, requisitos mais explícitos, requerido ao longo de todo o ciclo do PDCA, requer identificação e remoção de obstáculos e barreiras para a participação dos colaboradores, uma ênfase adicional dada a trabalhadores que não tenham cargos gerenciais, requer mecanismos, tempo, treinamento e recursos, é referenciado em outras normas, em inúmeras outras áreas da 45.000, a questão da participação em consulta, que também é fundamental, principalmente nessa norma que trata de saúde. Quando a gente olha sobre o aspecto, um tema principal de informação documentada, isso já é também observado fortemente na 9 e na 14, finalmente esse assunto-chave ele entra na discussão da norma. Esse tema, esse assunto, esse termo informação documentada substitui os termos registro documentado ou registro, que eram usados nas versões anteriores, particularmente da OSAS. Assim, por exemplo, em vez de um documento escrito ser mantido em um arquivo central, de alguma maneira, enfim, agora esses podem estar disponíveis na intranet, como já vinha sendo, mas em filmes informativos, em webinars, outras formas de aprendizado interativo, outros documentos, outras maneiras de demonstrar que o requisito da norma está sendo atendido e que as pessoas estão atendendo aquele determinado requisito, podem ser usados em auditoria, ou seja, a visão de que o documento, a visão do registro, a visão do registro documentado, a visão da centralização em um único local, através de cópia física, isso passa a ter uma flexibilidade maior, porque a ISO entendeu que outras formas de mídia podem ser usadas também para oferecer a mesma evidência que isso está sendo tratado. Ok? Muito bem. Então, vamos olhar um pouquinho mais cada uma das cláusulas. Por favor, fiquem à vontade para nos fazer perguntas. E, de novo, pode ser que todas as perguntas não sejam respondidas, até porque nós estamos tratando em cima de um DIS. E o DIS é o primeiro rascunho, o primeiro draft de uma norma. O FDIS deverá ser publicado, muito provavelmente até meados deste ano, julho ou agosto, e está previsto para o último trimestre, a partir de outubro, a publicação da norma. Então, hoje ainda nós falamos em termos de primeiro rascunho dessa norma, tá? E a ideia aqui é justamente antecipar aspectos para que vocês já possam ter um mínimo de conhecimento para onde essa norma está sendo conduzida a partir do primeiro draft dela, do primeiro rascunho dela. Bom, esse é o anexo SL, os 10, obviamente 1, 2 e 3 que são cláusulas iniciais, mas da 4 a 10, onde de fato as coisas acontecem, é o anexo SL, a estrutura do anexo SL, e aí quem lembra de webinars que nós já fizemos da 9 e da 14, não vai ver a mínima diferença em termos de estruturação dos requisitos da norma. Ou seja, nós estamos tratando do 4 ao 7 como a parte de planejamento, o 8 de execução,
os requisitos 9 de verificação e os requisitos da cláusula 10 como ação para corrigir, ou seja, o PDCA roda dentro desse anexo SL, cada um com as suas particularidades, levando em consideração o escopo da norma. Isso é importante ressaltar, o escopo da norma. Por exemplo, se a gente olhar, comparando essa estruturação com a estrutura da 9, aqui no contexto da organização, nós vamos ver aqui nesse quadro, quando a gente olhar o contexto da organização, a gente vai ver aqui nesse quadro aspectos relativos à qualidade, ou quando a gente olhar para meio ambiente, nós vamos estar aqui olhando aspectos relacionados às questões ambientais. Quando a gente olhar a liderança, a política de saúde e segurança que está aqui no item 5, na 9000 está a política da qualidade, a mesma coisa para 14. Quando nós olharmos o planejamento, a gente vai olhar objetivos de planejamento de saúde e segurança no item 6, da mesma forma, objetivos de planejamento para qualidade ou para meio ambiente na 9 e na 14. Ou seja, a norma ela busca dar suporte ao seu escopo, mas a estrutura dela é a mesma para todas as normas. Isso é muito legal para as empresas que forem 9, que forem 14, que pretenderem ser 45.000, a estrutura do sistema está montada na sua empresa. Então, todos vocês que já têm a 9 e a 14, saibam que o sistema da 45.000, a estrutura do sistema da 45.000 já está montado no momento que vocês estiverem já com o seu sistema rodando nas versões 2015 da 9 e da 14. Essa nova estrutura é mais lógica e a abordagem de processo fica clara e implícita em toda a estrutura, né? E o planejamento representa algo como em torno de 45% dos requisitos da norma. E a gente sabe como planejar é importante e como planejar reduz principalmente ações corretivas. Como trabalhar nisso aqui reduz substancialmente isso aqui, né? E quando a gente trata disso aqui, a gente trata de retrabalhos, ou seja, refazer coisas que estavam feitas e que a priori poderiam sair de forma adequada, sem gerar mais custos para as empresas. Significa efetivamente dizer que quanto maior o planejamento, menor a ação corretiva, porque o processo vai rodar adequadamente e os resultados serão muito próximos, se não iguais ao esperado, muito próximos, o que vai reduzir significativamente a parte de retrabalho que é dado por isso. Bom, então vamos ver as cláusulas. Bom, as três primeiras cláusulas, elas são cláusulas gerais. A primeira cláusula trata de escopo, a segunda cláusula trata de referências normativas e a terceira cláusula trata de termos e definições da 45.000. Um ponto importante sobre termos e definições, à primeira vista, quando se olha à primeira vista, os termos e definições parecem ser confusos na 45.000, já que não estão ordenados alfabeticamente. Ao invés disso, estão listados em relação à sua importância conceitual. Os termos e definições aumentaram de 23 da OSAS para 37 no DIS, no primeiro draft da 45.000. E traz mais orientações e clarezas para evitar mal-entendidos. Quando a gente olha os termos e definições, muitos dos termos e definições, eles são os mesmos termos e definições usados na 9 e na 14. Claro que ajustado ao seu escopo, de novo, ajustado ao seu escopo. Mas as questões fundamentais são as mesmas em ambas as normas. Quando a gente olha a cláusula 4, o contexto da organização, e nós nos referíamos isso, essa cláusula 4 existem 4 grandes subcláusulas, que é entendendo a organização e seu contexto, ou seja, o ambiente na qual a sua empresa opera e os fatores que os afetam, a expectativa dos trabalhadores e de outras partes interessadas, ou seja, aí todas as partes que compõem acionistas, clientes, etc., né, os stakeholders. Um
outro requisito determina o escopo do sistema de gestão. Isso precisa estar, essa determinação do escopo precisa ser uma informação documentada no sistema para ter clareza qual é a abrangência do escopo do sistema de gestão de saúde e segurança e os seus processos, o sistema de gestão, os seus processos, determina, implementa, mantenha e melhore continuamente o sistema de gestão da empresa, né? Ou seja, em primeiro lugar, a empresa precisa identificar problemas internos e externos que sejam relevantes à sua proposta, ou seja, quais são os assuntos relevantes dentro e fora da organização que têm impacto ou que afetam a sua habilidade de atingir os objetivos pretendidos pelo sistema de saúde e segurança ocupacional. Então, e esse tema não cobre apenas pontos importantes, mas problemas identificados ou problemas potenciais, requisitos legais e outras implicações. Então, isso é importante nesse contexto, ter essa noção clara de tudo aquilo que está vinculado ao sistema de gestão, né? Da mesma forma, requer que a organização examine as necessidades dessas partes interessadas, como eu falei, e elas podem estar dentro ou fora da organização, né? Então, é importante que a gente tenha isso bem claro no que diz respeito ao contexto. A princípio, essas questões não podem escapar da organização e do sistema de gestão da saúde ocupacional. Quando a gente olha a cláusula 5 sobre liderança, e nós já abordamos um pouquinho mais sobre liderança, essa cláusula coloca exigências sobre a alta direção, que é a pessoa, o grupo de pessoas que dirige e controla a organização no mais alto nível possível dentro do sistema. Observem que a organização, que se a organização, que é o assunto do sistema de gestão, é parte de uma organização maior, esse termo alta direção refere-se à organização menor. Ou seja, se eu faço parte, no caso do BSI, o BSI é uma empresa mundial, mas se a gente está buscando a certificação do sistema de saúde ocupacional no Brasil, a alta direção é a alta direção do Brasil e não necessariamente as pessoas que estão no corporativo global. A alta gestão deve assumir a responsabilidade geral e prestação de contas para a proteção da saúde e segurança relacionados com o trabalho dos trabalhadores e a necessidade de desenvolver, liderar e promover uma cultura que suporta o sistema de gestão. Eles devem assegurar que os requisitos são integrados aos processos da organização e que a política e os objetivos são compatíveis com a direção estratégica da organização. Também precisam estabelecer a política de saúde e segurança, que deve incluir compromissos para fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis, satisfazendo os requisitos legais e em linha com os objetivos da saúde e segurança. Ou seja, a alta direção precisa garantir que a importância de uma gestão eficaz da saúde e segurança é comunicada e entendida por todas as partes e que o sistema de gestão atinge seus objetivos, os seus resultados pretendidos. Ou seja, uma vinculação clara entre o que acontece na alta direção, nas análises que a alta direção tenha e esse reflexo no sistema de gestão de uma maneira clara, objetiva, deixando claro quais são todos os objetivos que se pretende alcançar com o sistema e para onde, de fato, e quais são, de fato, as questões que são cruciais para a organização em termos de prevenção e de eliminação de problemas relacionados à saúde. Na cláusula 6, nós temos o planejamento, que envolve aí planejamento para ações referentes a riscos e oportunidades e objetivos do sistema de saúde e segurança e o planejamento para atingi-los, né? O planejamento tem sido sempre um elemento familiar na gestão da saúde e segurança, mas agora é dado uma ênfase maior em assegurar que ele é considerado com os resultados da cláusula 4 vinculado ao contexto da organização. O planejamento deve ser visto como um processo em curso que antecipa novas instâncias. Isso é bastante importante dentro do sistema de gestão. A primeira parte abrange e identifica os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para garantir que o sistema pode atingir os seus resultados, que seria a cláusula 6.1.
A identificação e avaliação dos perigos é fundamental e deve incluir atividades de rotina e não rotineiras. Isso não é novo para quem já é certificado na 18000. Um processo precisa ser estabelecido e mantido para avaliar os riscos e oportunidades identificados e como devem ser geridos de forma proativa, de uma forma sistêmica. A nova norma 45 exige que as organizações estabeleçam um processo para determinar e atualizar os requisitos legais e outros que são aplicáveis aos seus perigos e riscos da saúde e segurança. Ou seja, crucial que isso seja feito, né? E outro ponto importante nesse aspecto de planejamento é a necessidade de estabelecer objetivos de saúde e segurança que sejam mensuráveis ou, pelo menos, possíveis de avaliação. Fundamental isso também para que o sistema de saúde tenha sucesso e possa ser, pelo monitoramento e pela avaliação, ser melhorados continuamente. Quando a gente olha a cláusula 7ª de suporte, o que a gente observa são os aspectos relacionados a recursos, competências, conhecimento, informação e comunicação e informação documentada, né? Isso agora trata de documentos e registros, que agora é definido como informação documentada, né? Então, o que essa cláusula abrange, em resumo, é capacitar as pessoas para gerir eficazmente o sistema de gestão de saúde ocupacional, recursos de monitoramento e medição, a referência explícita à gestão do conhecimento organizacional e comunicações externas agora são um requisito. Então, é importante que isso seja levado em conta pelas organizações, no que diz respeito a 45.000. Quando a gente observa o item 8, que é a operação, essa cláusula trata da execução dos planos e processos que são temas das cláusulas anteriores. Planejamento e controles operacionais devem ser estabelecidos para atender aos requisitos de gestão do sistema de gestão da saúde e segurança ocupacional, incluindo controles para reduzir os riscos para níveis tão baixos quanto razoavelmente possíveis, né? Controles operacionais podem usar uma variedade de métodos, por exemplo, a introdução de declaração de método ou sistema de trabalho seguro, regimes de manutenção preventiva, programas de inspeção e comentários regulares sobre a competência dos trabalhadores, etc. Controles utilizados devem seguir uma abordagem hierárquica e podem combinar várias etapas, tais como eliminação do perigo, substituindo o perigoso com os não perigosos, implementando medidas de proteção ou fornecimento e assegurar a utilização de equipamentos de EPIs, né? Então, é importante que na operação a gente tenha as organizações tenham claro que a capacidade de tudo aquilo que foi visto até agora no sistema ser colocado em prática. Aqui é que, de fato, as coisas acontecem, os acidentes acontecem, as mortes acontecem efetivamente na operação e se assegurar de que ela ocorra de acordo com aquilo que a empresa deseja, alinhado aos seus objetivos de saúde e segurança. Quando nós vamos para a área para a cláusula 9, que seria o cheque lá do PDCA, a gente vai avaliar a performance da organização. A avaliação do desempenho abrange muitas das áreas anteriormente existentes das cláusulas da 4.5 e 4.6 da OSAS 18.001. As organizações precisarão determinar quais as informações que eles precisam para avaliar o desempenho e eficácia da saúde e segurança. A frequência deve ser adequada ao tamanho e à natureza da organização, ou seja, qual é o grau de risco dessa organização, seu desempenho em saúde e segurança e no que diz respeito à complexidade e aos perigos vinculados ao sistema. Informações documentadas que fornecem evidências disso devem ser mantidas pela organização. Então, de novo, o conceito de informações documentadas faz parte de forma efetiva desse aspecto aqui relacionado ao desempenho e à performance da organização. Quando a gente vai para o item melhorias, aí o que nós observamos
Devido ao novo foco de estrutura, não há requisitos de ações preventivas na presente cláusula, diferentemente da 18.000. No entanto, existem algumas novas exigências de ação corretiva mais detalhada. A primeira é reagir a casos de não conformidades e tomar medidas em tempo hábil para controlar e corrigir estes e lidar com as consequências. É aqui que a gente vai tratar de forma rápida com relação àquilo que aconteceu e já trabalhar com as consequências daquilo que aconteceu. A análise da causa raiz pode ser usada para explorar todos os possíveis fatores associados a um incidente ou não conformidade, perguntando o que aconteceu e por que aconteceu. A segunda é determinar se incidentes ou não conformidades similares existem ou que poderiam ocorrer, levando a ações corretivas em toda a organização se necessário. Aqui, embora o conceito de ação preventiva evoluiu, ainda há uma necessidade de considerar não conformidades potenciais, ainda aqui como consequência de uma não conformidade, de uma não conformidade real. Os requisitos para melhoria contínua foi estendido para melhorar continuamente a adequação do sistema de gestão, bem como a sua eficácia através dos objetivos de melhoria contínua e um processo para cumprir com esses objetivos. Sem dúvida, o que a gente observa aqui é uma necessidade de rodar o PDCA e agir corretivamente para evitar que problemas que aconteceram, que acidentes, enfim, questões que aconteceram não se repitam novamente, né? E a gente sabe que na medida que a gente aumenta o planejamento, que a gente aumenta a análise, melhora ou qualifica a análise de risco dos processos, a possibilidade da gente minimizar no início o surgimento de algum problema maior é grande. Isso faz com que cada vez menos problemas e reclamações e incidentes e não conformidades surjam ao longo do processo. Ok? Bom, o Daniel Sabino aqui, ele está perguntando se existe algum modelo para integrar essa norma ao sistema de gestão integrado, comparativo de requisitos. Daniel, se tu aguardares um minutinho, a gente vai mostrar o que nós chamamos de mapping, ou seja, o mapeamento entre os requisitos da OSAS com a 45.000. A gente já vai tratar disso daqui a pouquinho, certo? A Beatriz aqui pergunta como é que seria tratadas as ações preventivas. Da mesma forma, Beatriz, que são tratadas hoje. É claro que na medida que tu faz uma análise de risco maior, essas ações estão sendo tratadas lá na análise de risco, porque tu estás antecipando, tu estás trabalhando preventivamente para que alguma questão, algum acidente, de fato não surja ao longo do processo. Então, essas ações preventivas, com o nome preventivas, ela acaba surgindo antes, quando tu fazes uma análise de risco com mais consistência, uma análise de risco mais profunda, tu vai mitigando qualquer possibilidade de problema na frente. Esse é o conceito que está não só na 45.000, mas ela está na 9, está na 14. A questão de antecipar problemas fazendo uma análise de risco de forma mais efetiva. Ok? Muito bem. Seguindo, não resta dúvida, né? Nós já temos várias empresas ao redor do mundo que estão usando essa boa prática. De novo, uma norma ISO, uma norma BS, qualquer norma é sempre uma boa prática para alguma coisa. No caso desse draft, tem muitas empresas que, além de estarem com seus sistemas de saúde ocupacional implementados através da OSAS e certificados, elas começam a olhar a 45.000 como sendo uma boa prática e trazer essas boas práticas para dentro dos seus sistemas. E o que esses nossos clientes estão comentando, né? Que traz saúde e segurança
e melhoria contínua para o coração da empresa. Isso é um ponto fundamental, importante, quando comparada à OSAS. Ela tem uma participação mais efetiva, principalmente no que diz respeito ao compromisso da alta liderança, que seria o último bullet aqui desse slide, maior envolvimento da alta direção, fator motivacional que resulta em um maior alinhamento e foco de todos no sentido de melhorar o desempenho, a performance da organização. Da mesma forma, a abordagem integrada torna mais eficiente, torna mais fácil de implementar mais um sistema de gestão, pois fornece uma visão holística, e na introdução da gestão de riscos e oportunidades, que era o que eu comentava há pouco, né, que ajuda a identificar e gerenciar riscos de forma mais efetiva e identificar oportunidades que contribuam para melhorar esse desempenho. Então, sem dúvida, os benefícios são valiosíssimos, muito grandes para as organizações, e quando a gente pensa que uma empresa certificada na 9000, ela já está com a sua estrutura de uma norma. Talvez uma empresa de 9000 nunca tenha pensado em certificar em saúde e segurança, mas agora fica mais fácil porque já tem certeza de que o seu sistema já está estruturado dentro da empresa, desde, claro, certificado na 9000-2015. O seu sistema de saúde e segurança já está estruturado, basta sim, a partir de agora, ajustar as questões e trazer o escopo da 45000 para dentro do seu sistema de gestão, que porventura possa estar cobrindo apenas a ISO 9000, 9001 ou a 14000. Bom, quando a gente compara, e aí talvez eu responda a pergunta deixe-me ver de quem, aqui me fugiu o nome aqui, acho que está aqui, o Daniel Sabino, né, Daniel? Acho que tu pede se tem um comparativo de requisitos. O que a gente fez foi pegar, a partir da DIS, uma comparação requisito por requisito com a 18000. Claro que isso está baseado no draft da 45000. Pode mudar? Claro que pode. Pode mudar no FDIS? Pode. Pode mudar na publicação da norma? Pode, porque de fato o que vale é a norma publicada em algum momento a partir do final deste ano, né, do quarto trimestre. Mas quando a gente olha requisito por requisito a partir da DIS, a gente percebe que na 18000 os dois primeiros aspectos não tinham nenhum tipo de mudança. Os termos e definições da OSAS 18000, ela começa a aparecer em vários requisitos da 45. Da mesma forma, os requisitos do sistema de gestão, o item 4, ele aparece no 43, 44, 5 e 51, e assim por diante. Nós vamos... Bruno, só me confirma, a gente tem esse mapping já à disposição das organizações, correto? Sim, ele tá pronto, a gente finalizou a tradução dele e ele vai ser disponibilizado agora. No final da pesquisa, a pessoa responde e já faz o download. Perfeito, então. Obrigado, Bruno. Então, no final nós vamos fazer uma pesquisa aí com vocês, de ver. Aliás, quero agradecer a paciência de vocês. Nós estamos aí, continuamos num número próximo de 200 da empresa, a paciência de pessoas aqui nessa sala, a paciência de vocês. E como um brinde, né, pela paciência de vocês, um reconhecimento pela paciência de vocês, nós estaremos disponibilizando para download esse mapa dessa integração dos requisitos da OSAS com o draft da 45000. Eu queria deixar claro isso porque isso que nós estamos fazendo não é em cima da norma, é em cima do primeiro rascunho que ela foi publicada. E seguindo com isso, e aí vocês verão nesse documento que será feito download, vocês verão aí que, por exemplo, a auditoria interna do 455 da OSAS, ele está no 921 da 45 e no 922 da 45, ou seja, é uma tentativa de alinhar os requisitos da 18 para com os requisitos da
45 mil que estão vindo agora. Bom, com isso a gente termina essa passagem sobre a nova 45, sobre a nova norma que está vindo, e um ponto importante que eu gostaria de sugerir para que vocês refletissem, pensassem, é a jornada para 45 mil. Quem for ousado e que desejar fazer a 45 mil, quem for 9 e 14 e que desejar já pensar na 45 mil, compra a norma. A primeira coisa que se faz quando se pensa numa nova norma é comprar a norma. Compre uma norma oficial. Não usem normas piratas. Estamos todos nós, todas as pessoas que usam normas piratas estão prejudicando esse sistema todo de certificação, de normalização. Então, começa comprando a norma. Pense em treinamentos, faça gap análises, trate de verificar como o seu sistema está em relação a essa nova norma, implemente as alterações necessárias e, eventualmente, serviços adicionais podem também ser adquiridos. A rigor, eu não tenho certeza se a 45 mil já está, se o DIS da 45 mil já está disponível em português, mas certamente em inglês ele já está. Você pode comprar, inclusive no nosso site bsigo.com, você pode adquirir a 45 mil, o DIS da 45 mil para ter esse primeiro documento. Treinamento, nós estamos já com vários treinamentos sendo tratados internamente para a migração do sistema, para a implementação das mudanças e para a preparação dos auditores nessas normas. Ainda nós não temos todos os treinamentos traduzidos, ajustados aqui, entre aspas, tropicalizados para o Brasil. Nós estamos já com plano de ação rodando para a transição, mas da mesma forma como nós fizemos para 9 e para 14, muito em breve nós já teremos, muito antes do lançamento da norma, nós já teremos treinamentos à disposição de todos vocês para conhecer mais sobre essa norma. O que nós temos já à disposição, sim, são materiais, são white papers, são outros materiais para download, para que vocês já possam iniciar a conhecer e entender melhor essa norma. Como esses documentos aqui, que vocês podem já fazer download de vários desses documentos no nosso site de maneira gratuita. Da mesma forma, nunca é demais lembrar sobre o Gap Analysis, ele ajuda muito, e o software para melhoria dos negócios que o BSI possui pode ajudar vocês no planejamento da implementação, no tratamento dos planos de ação, no tratamento de não conformidades que possam vir a surgir ao longo da implementação dessa nova norma e para as normas existentes da mesma maneira. Eu queria fazer um parênteses aqui e trazer o assunto da 9 e da 14 para vocês. Acredito que muitos de vocês sejam também certificados na 9 e na 14, sobre o momento do upgrade, pensando também nos tempos da 45 mil. Queria aproveitar esse momento para dizer que nós estamos particularmente preocupados com relação ao andamento da 9 e da 14, no que diz respeito à transição, porque se a gente olhar dos 36 meses que tem para essa transição, 7 meses já foram, e isso dá mais de 20% do tempo de transição já foi. O volume de empresas que estão tratando efetivamente desse assunto, que já colocou na pauta e já começou a tratar efetivamente desse assunto, é um número pequeno em comparação ao universo que nós temos, e isso nos deixa preocupados porque começar a fazer a transição em 2018 ou apenas em meados de 2017, a empresa pode correr o risco de não ter tempo de auditor, de não fazer todas as mudanças que tem que fazer, de não conseguir agenda de auditores para tratar disso, e mesmo que consiga tudo isso, até fazer análise de relatório, aprovação do relatório, emissão do certificado, pode ser que isso fique, o risco disso é muito grande, por isso nós estamos convidando e reforçando isso para que todas as empresas pensem na transição, já incluam na sua pauta de trabalho o assunto transição, já definam uma data para fazer a transição, até porque o dimensionamento já é um dimensionamento claro, quantos dias vou precisar para fazer a transição,
o BSI está usando o tamanho de uma cave, de uma manutenção para fazer a transição dos sistemas. Então, por favor, uma sugestão, independente de vocês serem clientes do BSI ou não, que todos possam ser clientes do BSI, muito bom, receberemos todos de braços abertos, afinal de contas nós temos uma preocupação grande com isso, estamos trabalhando desde junho do ano passado na transição, antes até, da 9 e da 14, mas eu queria conclamar aos clientes que estão aqui presentes nessa sala, os nossos clientes, que conversem com seus client managers, que conversem com seus auditores que têm feito as auditorias, que conversem com o comercial responsável pela região para tratar da transição. Não deixem para a última hora para não ter notícias desconfortáveis aí pela frente, tirando isso da pauta dos assuntos relacionados do dia a dia da empresa. Tá? Bom, feito esse parênteses, eu queria, antes de passar para o Bruno, dizer que na 45 mil, comece a pensar nela, você que já é OSAS, comece a pensar nela, comece a tratar a migração tão logo quanto possível. É uma oportunidade para atingir melhores objetivos, para trazer risco para dentro da sua análise de forma mais efetiva, trazer alta liderança, um novo papel da alta liderança, um novo papel relacionado ao contexto da organização, ou seja, essas questões todas, elas não estão na norma por estar na norma, elas estão na norma porque são importantes. E, sem dúvida, o BSI pode ajudá-lo de forma bastante efetiva nesse processo, nessa jornada, para conquistar a ISO 45 mil. Eu agradeço a gentileza de vocês. Antes de passar para o Bruno, eu quero dizer que existem várias possibilidades aí pela frente. Essa norma vai ajudar muitas organizações, o BSI está pronto e podem contar sempre conosco. Eu queria aproveitar para responder aqui a pergunta. A Adriana Souza, ela diz o seguinte: somos certificados na 9 e na 14 desde 93 e 97. Que bacana, Adriana, parabéns. E estamos iniciando o projeto de certificação na 18.001. Quando teremos acesso à versão draft da 45 para podermos decidir se vamos em frente com a 18 ou se vamos direto para a 45? Adriana, tu podes comprar o draft em inglês da norma. De novo, eu não acredito que nós tenhamos já no Brasil o DIS traduzido, mas talvez a melhor opção seja adquirir direto na língua que está sendo tratado, que é o inglês. A partir daí, já pensar nisso. Eu não sei, também uma questão importante é quando é que vocês pretendem, fazer a transição da 9 da 14 para 2015. Talvez nesse momento da transição da 9 da 14 pudesse ser já o momento de fazer a certificação a certificação direto já na 45 mil. Mas enfim, acho que se vocês fizerem a certificação na OSAS, muito provavelmente vocês terão 3 anos para fazer a migração da OSAS para 45 mil a partir da publicação da OSAS. Então é muito uma decisão de vocês. Mas objetivamente, respondendo a tua pergunta, eu não tenho certeza se o draft em português já existe. O ideal seria comprar uma norma, o DIS em inglês, na língua original que está sendo publicado. Ok? Bom, de minha parte, algumas perguntas aqui nós vamos responder por e-mail, para não explodir o tempo de todo mundo. Agradeço. E, Bruno, eu deixo contigo aí para as considerações finais. Muito obrigado, bom dia e bom final de semana a todos. Bom, obrigado, José Luiz. Gostaria de agradecer a todos aí pela participação nesse webinar. Antes da gente encerrar, eu vou disponibilizar agora para vocês um link, vou mandar aqui via chat. O BSI ele disponibilizou o draft para leitura e comentário público. Então, nesse link que eu acabei de mandar para vocês, vocês conseguem, criando uma conta lá no site do BSI, ter acesso ao draft e inclusive fazer os comentários que poderão ser levados em conta na criação aí do FDIS e, consequentemente, na versão final. Convido todos, então, a conhecer esse recurso que o BSI disponibiliza em inglês,
tá? Como o José Luiz disse, a tradução do DIS ela é de responsabilidade do órgão brasileiro, a BNT, e nós não sabemos se eles farão, se fizeram ou vão deixar para fazer apenas a publicação da norma já em português, né? Além disso, eu gostaria de convidá-los a conhecer a visitar o nosso site. Nós estamos com bastante conteúdo novo relacionado a 45001. Nós vamos disponibilizar aí alguns white papers, né, alguns documentos que servirão de guia para vocês conhecerem melhor esse assunto, para vocês poderem se inteirar em relação ao tema tratado. Esses materiais eles são bem completos, dão uma visão geral bem bacana do que está sendo produzido até agora. Além disso, nós em breve teremos treinamentos disponíveis da 45001 e no nosso site teremos sempre essas informações. Fiquem atentos aos nossos e-mails também, que sempre terão novidades a esse respeito. Nós com certeza faremos novos webinars relacionados à ISO 45001 este ano. É um tema que nós vamos falar muito, visto que a publicação está prevista aí para o final desse ano. Então, abordaremos novamente outros temas relacionados a 45 com vocês. Fiquem atentos aos nossos comunicados, participem, entrem em contato com a gente. Caso tenham alguma dúvida, nós estamos sempre à disposição aí para ajudá-los. Eu vou deixar o nosso e-mail também, caso vocês queiram enviar algum questionamento, bsibrasil@bsigroup.com. Fiquem à vontade para nos escrever com suas opiniões, com suas dúvidas. Nós teremos prazer em respondê-las. Convido a todos agora, no final desse webinar, a participar da nossa pesquisa de satisfação. Assim que nós encerrarmos, ela vai surgir na tela de vocês.